Olá, nós estamos para mais uma aula de escola dominical. Hoje, domingo, dia 27 de dezembro de 2020, é o nosso último domingo de 2020, a nossa última aula desse ano, já para começarmos a pensar no próximo ano, refletir como será a nossa escola dominical, como nós faremos, né? Isso é importante. Antes de começar a debater sobre o tema e sobre a palavra do Senhor, eu quero orar com você. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, nós estamos na Tua presença, suplicamos que o Senhor nos ajude. Ó Pai, agradecemos por esse ano que o Senhor nos possibilitou estarmos aqui no último domingo do ano. Pedimos que o Senhor nos anime, fortaleça, nos dê esperança, paz para esse ano de 2021. Abençoe cada filho, filha Tua, sustente e guarde. É o que nós pedimos, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar, nós temos falado bastante sobre os profetas, durante essas aulas. Eu quero falar hoje um pouco sobre Abacuque. Abacuque é um profeta também considerado menor pela quantidade de texto do livro, um texto curto, mas é de grande profundidade. Abacuque, por exemplo, nos ensina a enfrentar as crises da vida. Exatamente isso que nós vamos falar. A atualidade de Abacuque enfrentando as crises da vida. Eu queria começar lendo com você, para tratar desse tema, a atualidade de Abacuque, enfrentando as crises da vida. Ler contigo o livro do profeta Abacuque, primeiro capítulo, do versículo 1 ao 11, diz assim a palavra do Senhor. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não me salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, e a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impietosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros que se espalham por toda parte, sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objetos do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando a terra, as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados, esse cujo poder é o seu Deus. Ainda no mesmo Abacuque, eu quero ler os 5 primeiros versículos do capítulo 2. Diz assim a resposta do Senhor. Porque por-me-ei na terra torre de vigia, colocar-me-ei sobre fortaleza, e vigiarei, para ver o que me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar,
espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta. Sua alma não é reta nele, mas o justo viverá por sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro, e é como morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Amém. Ainda em Abacuque, agora vamos ler a oração de Abacuque. Quero ler com você capítulo 3, do versículo 16 ao 19. Abacuque 3, do 16 ao 19. Diz assim: ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os meus joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumentos de corda. Amém. Nós podemos ver aqui nas leituras que o profeta Abacuque vivia em um contexto problemático, né? Ele estava se sentindo perseguido, a justiça estava sendo invertida e o povo de Deus mais uma vez sofrendo muito. E aí tem a resposta, né, de Deus para ele, dizendo que, olha, para ele esperar porque o livramento do Senhor vem. E na última parte, a nossa leitura no capítulo 3, a oração, né, que ainda que as coisas estejam adversas, todavia o profeta diz que ele vai alegrar-se no Senhor. Então é um texto riquíssimo, e eu quero repetir mais uma vez, capítulo 3, do versículo 17 ao 19, porque essa é a nossa oração nesse final de 2020, nesse encerramento de um ano difícil. Nós buscamos esse renovo, essa alegria do Senhor. Diz assim a oração de Abacuque: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como o da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumentos de corda. Essa é a oração nossa nesse 2020, né? Que ainda que as coisas não tenham começado e terminado como nós planejamos, é tempo de nós nos alegrarmos no Senhor. E com esse Deus, né, nós colocamos os nossos pés mais alto do que a corça, né? O animal que nos faz aí andar altaneiramente, ou seja, vivemos em novidade de vida, vivemos olhando para outras perspectivas, a perspectiva do nosso Deus. Vamos introduzir então a nossa conversa, né? O povo de Judá vivia crises das mais variadas ordens. Por exemplo, vivia crise moral, crise espiritual e crise social. Aliás, esse era o contexto da maioria dos profetas, né? Eles viviam em meio a essa crise. E o profeta Abacuque surge como um contestador, como uma pessoa inconformada. Esse também é um perfil de profeta e profetisa. Nós devemos, né, ser profetas e profetisas, pessoas contestadoras, pessoas inconformadas, pessoas que não aceitam as coisas como são apresentadas, né? Nós não aceitamos facilmente as coisas, é assim porque assim tem que ser. Não, a gente procura questionar, entender o que está acontecendo, por que as pessoas estão sofrendo, e nós temos sempre, né, o profeta sempre tem que ter aquela virtude, a coragem para modificar aquilo que está desvirtuado. Por exemplo,
uma pessoa que está desempregada, né? Nós não podemos conformar com isso. O profeta atua auxiliando essa pessoa, ajudando a se recolocar no mercado de trabalho, e para isso precisa ter coragem, né? Fazer outras formas, buscar outros meios. Essa é a característica do profeta e profetisa, que você seja um profeta, uma profetisa na busca do seu emprego, na reconstrução do seu casamento, né? Não se conforme com o casamento quebrado, né? Com o relacionamento rompido, mas que você busque na coragem do Espírito Santo, reconstruir essa relação que foi rompida. Esse é o desafio de todos e todas nós. O profeta aqui no caso de Abacuque, então ele tinha esse inconformismo e ele procurava modificar aquilo que estava errado na vida do povo. Ele também buscava em Deus as respostas para a situação daquele povo. Aí eu paro para te perguntar, será que você tem buscado respostas no Senhor para suas crises? Importante continuarmos buscando no Senhor as nossas respostas. Abacuque é atual para os nossos dias, pois também nós estamos enfrentando momentos muito difíceis, né, de várias ordens. Estamos em meio a uma pandemia ainda, uma crise sanitária, de saúde, que afeta todas as áreas da nossa vida. Vamos pensar um pouquinho no contexto de Abacuque. Abacuque foi profeta em Judá, exerceu o seu ministério durante o reinado de Jeoaquim, por volta do ano 605 a.C. O profeta era um profundo conhecedor do Pentateuco e manuscritos judaicos. A história do povo hebreu, né? Esses manuscritos constavam as passagens, né, daquele povo quando liberto do Egito e do seu relacionamento com o Deus Yahvé. O período em que viveu foi marcado por uma desordem social em Judá. A violência, a destruição, a opressão, as contendas, os litígios com parcialidade na aplicação da lei, leis injustas, eram comuns no tempo do profeta. A gente leu isso logo no capítulo 1 desse texto de Abacuque. E qual é a mensagem que ele procura nos apresentar, né? A primeira mensagem é o juízo de Deus sobre Judá, que o Senhor viria para julgar esse povo. Os caldeus, uma nação amarga e impiedosa, viria para assolar Judá, que estava desvirtuada dos mandamentos e da vontade de Deus. Você leia lá aí na sua casa, Abacuque, 1º capítulo, versículos 12 a 17. Então, o povo de Judá, pelos vícios, né, pelos erros que eles cometiam, eles estavam vulneráveis à invasão dos caldeus. E os caldeus eram amargos e impiedosos. E depois, né, a outra mensagem, ele fala sobre o juízo para esses caldeus, né? O Senhor também traria juízo aos caldeus, uma resposta à oração do profeta Abacuque, né? Abacuque procura ali colocar diante de Deus que ele também achava injustiça, né, esse povo amargo, duro, impiedoso, oprimindo o povo de Judá. A terceira mensagem, a exaltação de Deus pelo profeta, que é essa oração que nós lemos, né, no capítulo 3. Ali nós podemos ver a seguinte afirmação: o justo viverá por fé. O Senhor é quem nos sustenta em meio às nossas crises, né? Quando ele fala que ainda que a figueira não floresça, que não haja mais animais no curral, tudo isso ele buscava ainda a alegria dele no Senhor, né? E a pergunta que eu quero fazer: você está vivendo uma crise atualmente? Né? Existe alguma semelhança entre a crise descrita aqui no texto de Abacuque e a nossa situação atualmente? Como nós devemos nos comportar como povo de Deus em meio à nossa crise, a crise do nosso tempo? O primeiro ponto que eu quero destacar, né? Tempos de crise, eles geram questionamentos. No momento de crise, nós fazemos muitas perguntas, isso é importante. E Abacuque era um profeta questionador, ou como nós dissemos, ele é inconformado. E é bom que isso aconteça. Nos momentos que você está passando por aflições, procure se questionar, né? O que é que está acontecendo, procure entender os problemas. Eu quero ler com você novamente os versículos 2 e 3 do 1º capítulo de Abacuque. Diz assim:
Até quando, Senhor? Até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Aí, né? Ele se questionando. Você já percebeu como é importante na oração? Talvez a resposta da oração tenha o seu valor, lógico, mas o fundamental é que ao orarmos, nós falamos, pronunciamos e descobrimos quais são as nossas aflições, né? Quais são os questionamentos do nosso tempo. E no momento de crise, os questionamentos surgem. Depois, né? Outra lição importante: tempos de crise nos conduzem à oração. Nós precisamos orar, né? Deus, através da sua palavra, nos ensina que precisamos orar o tempo todo, né? Orar sempre, isso é muito importante. Nós também, como povo de Deus, devemos buscar em oração para enfrentarmos esses tempos difíceis, essas crises como a de hoje. Quero ler aqui com você um provérbio, Provérbios 16, capítulo 16, versículo 1, diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Por isso é importante nós orarmos, colocarmos diante de Deus nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo. Também os tempos de crise, eles produzem expectativas, né? A gente sempre fica na crise entre a passividade e a precipitação, né? A gente não sabe se espera ou se produz alguma coisa ou experimenta algo. O que fazer enquanto aguardamos a resposta do Senhor, né? Essa é uma pergunta que inquieta o meu coração. Quero ler com você capítulo 2 de Abacuque, versículo 1, diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Olha que interessante, né? Ficarmos atentos, né? Essas expectativas, saber a hora certa. E isso só você e Deus, né? Por mais que a gente ore junto, mas Deus vai revelar para você o momento certo de você atuar, né? Essa expectativa do tempo da espera. E se tardar essa espera, não desanime, porque certamente ela virá, né? Como diz aí o versículo 3. Bom, o último pontinho aqui que eu quero destacar: tempos de crise, eles exigem de nós a dependência única e exclusiva de Deus. Nos momentos difíceis, nós temos que confiar em Deus, não tem jeito, né? Durante todo o tempo de crise, o profeta Abacuque não desistiu de Deus, ou não se distanciou. Ele procurou a todo tempo a presença desse Deus, sabendo que Deus estava com ele, ouvir a voz do Senhor. Nesse tempo de crise que nós estamos vivendo, o nosso desafio é desenvolvermos mais ainda a nossa intimidade com Deus. É o que nós lemos aqui nos versículos 18 e 19 do capítulo 3. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza e me faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Olha que interessante, né? Ele se aproximou do Senhor nos momentos de crise. Para nós fecharmos então, e você continuar pensando, lendo o profeta Abacuque, em meio às crises que enfrentamos do cotidiano, que possamos lembrar sempre desse profeta importante, Abacuque, sobretudo do relacionamento que ele tinha com o Deus dele. Dessa forma, que nós possamos, nesse momento, questionar os momentos difíceis que nós estamos vivendo, né? Procure fazer uma análise, uma reflexão do momento que nós estamos passando. Não deixe de orar, ore sempre, busque a vontade de Deus, aguarde no Senhor. Isso não significa ficar parado, a expressão aqui é muito clara, como torre de vigia, fique atento, né? Pronto para agir quando o Senhor mostrar o caminho, e saber que a todo tempo você é um dependente, e eu também sou uma dependente de Cristo Jesus, dependente do seu Deus. Isso é importante, nós dependemos dele para todos os atos da nossa vida. Deus abençoe sua vida, espero que tenha sido legal essa aula, essa conversa. A paz do Senhor, até a próxima semana.